Muito boa noite para todos, para todas, todo mundo que está conosco agora, de maneira síncrona, e para todos que estarão conosco, que vão acompanhar essa palestra depois, que vai ficar disponibilizada no canal de YouTube da nossa Sociedade Bonhoeffer Brasil. É uma satisfação enorme nós podemos mais uma vez ter essa reunião do nosso grupo Bonhoeffer em Contexto. E que bom que a gente pode estar aqui. Eu já vejo aqui algumas pessoas que sempre estão conosco, o Sérgio Selk e o Teobaldo Witter, né, lá do Mato Grosso, e além dos amigos queridos, dos irmãos queridos da diretoria, como o nosso presidente, Wilhelm Sell, o nosso querido Roger Vanck, que vai daqui a pouco nos dar uma palavra devocional, e o pastor Alexander Bush, que hoje é o nosso preletor. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o pastor, professor, doutor Roger Vanck, Roger Marcel Vanck. Ele vai ter um momento, nos conduzir no momento devocional, como ele achar melhor, e depois eu vou fazer uma apresentação do nosso preletor da noite, e assim seguiremos com os nossos trabalhos. Muito bem, gente. Uma boa noite para vocês também. É uma alegria muito grande. Nos 2 últimos encontros eu não consegui, infelizmente, participar, mas me alegro com a presença de vocês. E o tema que o pastor Alexander vai trazer para nós é muito, muito especial: a espiritualidade em tempos sombrios. Se referindo basicamente ao tempo lá em Finkenwalde. E eu fiquei pensando que palavra podíamos iniciar essa noite. Aí me veio, falando de tempos sombrios, me veio a palavra do Salmo 46. O Salmo 46, que para a tradição luterana é quase o xodó, porque é ele a origem do hino Castelo Forte de Lutero, né? Mas ele tem também um aspecto muito importante na tradição do Antigo Testamento. Ele é um dos famosos cânticos de Sião. Eu não vou ler o Salmo todo, eu vou ler apenas os versículos 10 e 11, que são os 2 últimos versos. Lá diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provavelmente esse salmo ele surgiu no contexto bem complicado de Jerusalém, do povo do Reino do Norte, do Sul, por volta aí do ano 700 a.C. É quando os assírios já tinham devastado todo o Reino do Norte, já tinham devastado 46 cidades do Reino do Sul, só faltava Jerusalém. E eles ficaram 3 anos sitiando a cidade e não conseguiam invadir. O período é do rei Ezequias. Depois de Davi, o rei mais citado no Antigo Testamento. 4 livros citam a história de Ezequias. Não é pouca coisa. Infelizmente, muitas vezes Ezequias é meio que escanteado, a gente não ouve muita coisa sobre ele. E a tradição do Antigo Testamento remonta, então, a esse período, o surgimento dos cânticos de Sião, que justamente surgem quando o exército dos assírios não consegue invadir a cidade de Jerusalém e ela é poupada. E por isso surge, então, essa confiança nesse Deus que havia prometido, por meio do profeta Isaías, algumas décadas antes, o sinal do Emanuel. O Emanuel significa o Deus presente, o Deus conosco. E esse salmo expressa isso, né? O Senhor dos exércitos está conosco. No hebraico é a mesma palavra do Emanuel, está conosco. Ou seja, essa promessa da presença de Deus em dias sombrios, essa promessa de Deus que vem para aquietar o coração de um povo que vive em dias sombrios. E o Ezequias é o famoso menino que nasceu lá do sinal do Emanuel, historicamente falando, obviamente, né? Depois esse texto vai ser aplicado para Jesus como Emanuel. Mas no ano 700 a.C., Ezequiel é o filho do rei Acás, para quem Deus tinha essa promessa: eis que a virgem dará à luz um filho. E é bem interessante que justamente o rei Ezequias experimenta na sua vida, no seu reinado, essa presença de Deus. Essa presença de Deus que diz para nós aquietarmos, e que Deus está no controle,
e que Deus é aquele que, de fato, está presente, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso consolo, ele está bem presente nas tribulações. Assim começa o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Então, a teologia de Sião, que a gente pode também chamar assim, ela surge com essa perspectiva de uma total confiança na presença de Deus, apesar de. É a teologia do apesar de. Apesar de muitas coisas não irem como nós gostaríamos, apesar de muitas dificuldades e tribulações, nós podemos colocar a nossa confiança nesse Deus. É verdade que na história de Israel essa teologia se transformou num amuleto de Sião. Jeremias, 100 anos depois, vai criticar o seu povo de Jerusalém, porque ficam dizendo o templo do Senhor, o templo não vai cair porque Deus mora em Jerusalém, Deus está conosco, mas eles estavam tudo na idolatria, né? Deus estava conosco, mas eles não estavam com Deus. E quando a cidade foi totalmente destruída, a monarquia totalmente devastada, exilada, e também a cidade totalmente destruída, aí a presença de Deus ficou no vácuo. Aí a gente começa a falar de um Deus que se esconde, né? O famoso Deus abscôndito, de um Deus que a gente não consegue, de fato, manipular, de um Deus que a gente não consegue dizer que está conosco por nossa própria força, né? E não transformamos esse Deus num ídolo, mas sim a confiança agora está de que Deus está presente, apesar de não estar mais presente na cidade de Jerusalém, de não ter mais o templo de Jerusalém e de não ter mais o rei que garantia essa presença sobre a terra. E é isso que esse Salmo 47, 46 aponta para essa realidade na qual nós, em dias sombrios, em dias de tribulações, podemos confiar. Jesus vai também lá no último discurso dele com os seus discípulos, em João 16, o famoso discurso de despedida, ele vai dizer: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos não é uma declaração de guerra. É o Senhor que assume uma batalha que eu não tenho força para vencer. É o Senhor que está comigo quando eu não consigo, quando eu não tenho força. Israel nunca ia ter condições de vencer os assírios, não teria condições de vencer os babilônicos, muito menos os outros grandes impérios. Mas, na confiança desse Deus, eles permaneceram firmes. E esse é o grande evangelho para nós. Deus está presente apesar de. Deus não nos deixa na mão. Por isso o sinal do Emanuel continua valendo, não só no Natal, né? E que a gente pode também perceber na própria teologia, na vida de Dietrich Bonhoeffer, essa presença de Deus, essa certeza de que Deus está presente. Isso faz da vida dele também um exemplo de sobriedade, de quietude. Não é fácil aquietar-se, mesmo sabendo que Deus é Deus, né? Não é fácil aquietar-se diante de inseguranças, sejam elas de toda ordem, políticas, econômicas, até mesmo dentro da nossa própria casa. A Covid trouxe muita insegurança, muita incerteza. Nós não sabemos mais nada, absolutamente mais nada, né? Mas não vamos perder as nossas esperanças, porque a nossa esperança não está nas coisas que nós enxergamos aqui, mas sim naquilo que nós cremos nesse Senhor, que continua sendo refúgio e que venceu. Ele venceu, e por isso nós sempre podemos olhar para frente, porque temos um Senhor que venceu lá atrás. A nossa esperança não é uma cenourinha na frente da carroça do jumento. Não, nós já comemos a cenourinha, e ela nos alimenta para ir para frente. Ela não é uma coisa que nos motiva a ir para frente, não, ela nos dá força para a gente ir para frente. É assim que nós, como cristãos e cristãs, entendemos o que Cristo fez por nós. Eu quero convidar vocês para a gente ter uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo encontro que tu nos dás. Te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra e, ao mesmo tempo, de saber que tu és Deus e que por isso podemos nos aquietar. Também nós, que vivemos 70 anos depois de Dietrich Bonhoeffer e alguns milênios depois do povo de Israel, lá na época dos assírios. E que essa palavra é tão real para nós também hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a saber que tu és o nosso refúgio e que tu estás conosco. Essa certeza nós podemos e devemos ter, não por causa de nós mesmos, não por causa das nossas instituições, mas por causa da tua palavra, é promessa tua. E por isso nós te pedimos, abençoa-nos também nessa reflexão hoje à noite, acompanhe a cada um de nós, a cada uma de nós em nossa vida,
em nossa família, nosso trabalho. Estejas tu, Senhor, presente lá onde nós, de fato, precisamos contar com a tua presença sempre de novo. Apesar de tantas tribulações, podemos ter essa certeza. Isso nós te pedimos, oramos, agradecemos e também louvamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Carlos, passo a palavra aí para ti de novo. Obrigado. Amém, amém. Muito obrigado, Roger. É um amigo, um colega nas lides docentes e nas lides pastorais também. O Roger, ele, de uma maneira muito natural, muito espontâneo, quando ele fala com muita paixão, com muito entusiasmo, e passa isso para a gente. Né? Então, ouvi-lo... E a fala dele sempre tem muita densidade, né? Então, ouvi-lo sempre é uma satisfação. Graças a Deus, Roger, graças a Deus pela sua vida e pela palavra que nos trouxe. Eu gostei muito da comparação, né? A gente não é como aquele burrinho que vai puxando a carroça e tem uma varinha ali e a cenoura está na frente. A nossa perspectiva é diferente, né? Graças a Deus por isso. Muito bem. Nós, então, hoje é o nosso 12º Bonhoeffer em Contexto. A nossa diretoria tem o plano de ajuntar os textos dessas falas ao longo destes 12 meses e publicar em forma de livro. É um plano que nós já nos propusemos a fazer. Certamente isso vai acontecer apenas para 2022, mas o plano está posto, né? Está lançado. Hoje, então, o nosso querido pastor Alexander Bush vai apresentar uma fala sobre espiritualidade em Bonhoeffer. Esse é um tema que já há meses nós havíamos em conversas da nossa diretoria falado que é um tema muito importante e que não poderia ficar de fora de modo algum. O pastor Alexander, no momento, está em Maripá, no Paraná. Ele atua como pastor de uma comunidade local da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Maripá. Ele foi ordenado ao pastorado nos Estados Unidos, onde ele morou por vários anos. E trabalhou como pastor por 5 anos lá nos Estados Unidos, na Igreja Evangélica Luterana daquele país, né, dos Estados Unidos. Sua formação em teologia se deu aqui no Brasil, a graduação, no Seminário Teológico Batista do Paraná, em Curitiba, e depois o programa de mestrado lá nos Estados Unidos, no Andover Newton Theological School, na cidade de Boston. A cidade de Boston é um dos grandes centros universitários, uma das principais cidades universitárias dos Estados Unidos, com universidades de renome no mundo inteiro. E o Andover Newton é uma dessas escolas que se destaca no plano teológico. Não é a única, mas é uma das que tem maior destaque, onde o nosso querido pastor Alexander fez os seus estudos em nível de mestrado. É uma satisfação poder ouvi-lo. Então, nós pedimos que todos continuem, por favor, com o seu microfone fechado. Eu vou fechar o meu assim que eu passar a palavra para ele. E você pode anotar, se você tiver condição, se tiver ao alcance das suas mãos, um caderno, um bloco de anotações, coisas assim, porque depois da palestra nós vamos ter oportunidade para um diálogo, para uma interação, fazendo comentários ou, eventualmente, perguntas para o nosso querido Alexander Bush. Sem mais delongas, eu passo a palavra para ele e tenho certeza que nós teremos um momento de muito proveito, tanto acadêmico, intelectual, como também espiritual e existencial. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Alexander, a palavra é sua. Uma boa noite a todos e todas. Obrigado, professor Carlos Caldas, pelas palavras de introdução. Obrigado também ao professor Roger por nos trazer a meditação a partir do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E, de fato, hoje nós temos um... Opa! Queria abrir um momento. Nós temos um tempo para conversar a respeito de tempos sombrios, onde era necessário, sim, ficar quieto diante da palavra de Deus,
mas também viver esta palavra em tempos difíceis. E eu quero, inicialmente, citar aqui palavras do próprio Bonhoeffer. São palavras que ele escreveu numa carta circular aos participantes do primeiro semestre no seminário em Finkenwalde. Ele escreveu: já que abri mão de fazer um discurso de despedida, por ocasião da partida de vocês, que estou certo de que agradou a todos vocês tanto quanto a mim, gostaria, no entanto, de dizer agora, de uma distância maior, o que eu poderia ter dito naquela hora. O verão de 1935 foi, creio eu, o período mais gratificante de toda a minha vida até agora, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Palavras que Bonhoeffer escreveu em uma carta endereçada aos estudantes que tinham participado do primeiro semestre no seminário em Finkenwalde. Agora eles haviam ido para outros lugares, e nesta carta o que nos chama a atenção é a alegria, o entusiasmo de Bonhoeffer de estar servindo em Finkenwalde. E essa alegria nos chama a atenção, especialmente levando em consideração a sua trajetória acadêmica e as circunstâncias que obrigaram Bonhoeffer a assumir a função de diretor e professor desta casa de formação da Igreja Confessante. Pois, geralmente, as pessoas ligadas aos grandes centros de pesquisa, aos centros de formação teológica nas universidades da Alemanha, que é o caso de Bonhoeffer, geralmente essas pessoas desprezavam os seminários teológicos. O seminário teológico era uma casa menor, cuja ênfase era mais voltada à prática, a fim de preparar candidatos ao ministério pastoral. E também as circunstâncias em que Bonhoeffer assumiu esta função como diretor em Finkenwalde, pois o seminário de Finkenwalde era uma das 5 casas de formação constituídas pela Igreja Confessante, depois que o bispo Ludwig Müller, da Igreja Oficial, ligado ao governo nazista, havia decretado o fechamento de outras instituições teológicas que resistiam à Igreja Oficial. Então, no ano de 1935, surgiu Finkenwalde e outros 4 pequenos centros de formação, 4 seminários, que eram regulados pela Igreja Confessante, que preparavam pessoas para o ministério pastoral em comunidades que tinham resistência à Igreja Oficial. A Igreja Confessante era um movimento de congregações, de comunidades, de pastores que resistiam à ideologia nazista. Por exemplo, em reação ao assim chamado parágrafo ariano, que impedia pessoas de descendência judaica de assumir cargos públicos e até mesmo privavam essas pessoas de participar na vida das instituições, como igreja e universidade. A Igreja Confessante, então, no sínodos de Barmen e Dahlem, declarou a sua ruptura com a Igreja Oficial. Esse parágrafo ariano foi uma iniciativa por parte do Estado que afetava a vida de pessoas que eram descendentes de judeus, não poderiam exercer um trabalho dentro da universidade, ou até mesmo ser membro da igreja. Então, a Igreja Confessante, ela declarou a sua ruptura, depois de Barmen e Dahlem, e reorganizou seus centros de formação de pastores, entre eles Finkenwalde. É importante lembrar também que dizemos pastores masculino, porque naquele tempo a ordenação de mulheres ao pastorado ainda não era algo real, algo possível. No entender da Igreja Confessante, esse conflito, essas questões estavam além do âmbito político. Eram questões de natureza teológica e confessional.
A igreja oficial havia capitulado à ideologia nazista e abandonado toda e qualquer pretensão de ser expressão da verdadeira Igreja de Cristo. Para a igreja confessante, o impedimento legal decretado pelo Estado nazista de proibir que descendentes de judeus exercessem o pastorado ou fossem membros da igreja, transformar a igreja da graça de Jesus na igreja da lei. Ou seja, uma lei do Estado impedia que pessoas descendentes de judeus fossem membros da comunidade cristã. Tempos sombrios. Alguns dos escritos de Bonhoeffer que retratam seu período em Finkenwalde nos são bastante conhecidos. Vida em comunhão, discipulado, orando com os salmos. Só mais recentemente, com a publicação da Educação Teológica em Finkenwalde, 1935 a 1937, que é o volume 14 das obras de Dietrich Bonhoeffer, que é possível, então, explorar novas dimensões do significado de Finkenwalde para a biografia e para a obra de Bonhoeffer. Isso daqui são os escritos, então, relacionados a este período de 35 a 37. Esse volume não inclui o livro Discipulado e Vida em Comunhão, como dá para perceber, é algo bastante amplo. Né? No alemão são 1.269 páginas, no inglês 1.230. Então, para alguém interpretar, absorver todo esse material, isso leva tempo. No que se segue, nós vamos dar destaque aos textos que nos são conhecidos e disponíveis em português, especialmente o Vida em Comunhão, mas também vamos trazer algumas referências deste volume 14 das obras de Dietrich Bonhoeffer. A nossa intenção hoje à noite é dar um breve panorama de Finkenwalde. Falando sobre os livros Vida em Comunhão e Discipulado, podemos perceber que existe um pano de fundo subversivo em relação ao Estado nazista. Tanto Vida em Comunhão, como eu vou mencionar adiante essa questão do pano de fundo subversivo, mas aqui lembramos que Vida em Comunhão e Discipulado são livros considerados clássicos da espiritualidade cristã. Além das inúmeras edições na sua língua original, o alemão, foram traduzidos em várias outras línguas e diversas vezes reeditados. Por exemplo, no Brasil, a Vida em Comunhão já está na sua 10ª edição, Discipulado na 13ª edição, tem também uma edição publicada pela Mundo Cristão, editora Mundo Cristão, e tenho acompanhado no site da Amazon, ali a gente percebe que muitas pessoas acabam conhecendo Dietrich Bonhoeffer através desta obra, O Discipulado, e se entusiasmam, escrevem resenhas, ficam admiradas com o testemunho de Bonhoeffer, mas também o conteúdo que ele comunica através destas obras. Então, mesmo que as pessoas tenham um conhecimento superficial das circunstâncias que geraram, que dão origem a esses dois livros são livros que não perderam seu carisma e valor para a espiritualidade e edificação das comunidades cristãs nos dias de hoje. São livros escritos há 70 anos, mas que continuam sendo instrumentos importantes para a palavra de Jesus, para a edificação da sua igreja. O livro Discipulado é fruto de preleções em Finkenwalde. Palestras que Bonhoeffer compartilhava com os seus alunos se tornaram a base para este livro Discipulado. É um livro dividido em duas partes principais, o chamado de Jesus ao discipulado e a vivência da fé, segundo o Sermão da Montanha, uma ênfase em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E a segunda parte, o tema é Igreja e Discipulado, conforme apresentado pelo apóstolo Paulo. E por insistência dos alunos em Finkenwalde,
o livro Discipulado foi publicado em 1937. E no prefácio, tem tantas telas aqui no apresentação, não sei por que tem tantas telas, mas vamos aqui então, apresentação, acho, share. Aqui. No prefácio deste livro Discipulado, agora não está virando. Então, sai. Ok. No prefácio, então, Bonhoeffer escreve que a sua intenção é contribuir para a restauração da igreja a partir das escrituras, com ênfase na pessoa de Cristo. Épocas de renovação da igreja trazem consigo um enriquecimento das sagradas escrituras. Por trás das necessárias palavras de ordem da controvérsia eclesiástica, surge uma procura, uma busca mais decidida por aquele a quem unicamente interessa achar, pelo próprio Jesus. Que pretendia Jesus nos dizer? Que espera de nós hoje? De que maneira ele nos ajuda a ser pessoas cristãs fiéis hoje? Então, Bonhoeffer compartilha. Por que está aparecendo a tela escuro da Maria Isabel aqui? Alexandre, eu acho que teu PPT, o teu PowerPoint, ele está gravado atualmente, né? Às vezes dá problema se tu salvasse ele, só que agora fica meio atrapalha, né? De salvar em 1997 e 2003. Aí ele vai rodando, porque ele está sempre voltando para a primeira tela. Ah, tá. Calma aí. 97 a 2003? Salvar como... Ele está como uma apresentação de PowerPoint. Bom. É que aqui não aparece, agora ele caiu fora, né? Ele não... Nós estamos em todas as telas aqui, vendo todo mundo junto. Sim, eu tirei ele. Eu acabei de tirá-lo. Tá bem. Tá. Tá bem. Mas siga, Alexandre. Tá indo Sim. bem. Tá bem. Não se preocupe muito com a tecnologia, não. Tá certo, a gente dizer. vai... Agora falamos sobre o livro Discipulado, como ele surgiu a partir das preleções em Finkenwalde. Já o livro Vida em Comunhão não é o livro que Bonhoeffer planejava escrever. É até mesmo irônico reconhecer que o livro surgiu porque a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado nazista, ela então fechou as portas do seminário Finkenwalde em 1937. E assim Bonhoeffer estava impedido de lecionar, ele se sentiu obrigado a registrar para a posteridade toda essa experiência de formação espiritual, teológica, que ele e diversos alunos haviam vivenciado em Finkenwalde. Então, juntamente com Eberhard Bethge, que é o seu amigo mais próximo, que inicialmente participou como aluno, depois também como supervisor em Finkenwalde, os dois buscaram um refúgio seguro na cidade de Göttingen, na casa da irmã gêmea de Bonhoeffer, Sabine. E essa casa estava vazia. E estava vazia por causa do decreto parágrafo ariano que nós mencionamos anteriormente, pois o esposo de Sabine, Gerhard Leibholz, ele era professor na área de direito numa das universidades na Alemanha, mas descendente de judeu. Evangélico, mas descendente de judeu, e por isso foi forçado a sair da sua posição como professor, e ele e a esposa buscaram um refúgio na Inglaterra. Então, na casa de Sabine e Gerhard, Bonhoeffer, juntamente com Eberhard Bethge, se instalaram, e Bonhoeffer trabalhou duro,
semanas afinco para produzir esse pequeno livro, para deixar registrado essa experiência em Finkenwalde. Essa obra em particular, Vida em Comunhão, consiste de um estudo sobre a comunidade cristã, incluindo as disciplinas espirituais de oração, meditação, leitura das Sagradas Escrituras, confissão de pecados, confissão mútua de pecados, serviço ao próximo. Então, ajudam pessoas unidas por uma fé comum a fortalecer os laços de comunhão, umas com as outras, em e através de Cristo. E longe de ser uma proposta de uma comunidade cristã, como se fosse um paraíso na Terra, neste livro, Bonhoeffer destaca, assim, as alegrias, os desafios, as dificuldades, as virtudes da convivência entre pessoas comprometidas umas com as outras em viver a partir da fé em Jesus Cristo. E também, no prefácio desta obra, nós percebemos que a intenção de Bonhoeffer não é se dirigir apenas a um grupo seleto de pessoas. De novo tá... Deixa eu me achar aqui. Não é se dirigir a um grupo seleto de pessoas, mas ele escreve no seu prefácio em Vida em Comunhão. Agora sumiu. Desculpa. Não se trata de um assunto que interessa apenas a círculos privados, mas de uma tarefa confiada à Igreja. E que também não se trata de soluções isoladas, mais ou menos ocasionais, mas de uma responsabilidade comum de toda a Igreja. Ou seja, percebemos nesses dois escritos a intenção de Bonhoeffer de trabalhar, de contribuir para uma reforma da Igreja como um todo, para a espiritualidade da Igreja como um todo. Pois nos tempos de Bonhoeffer, a tendência predominante nas comunidades da igreja na Alemanha era de pessoas estranhas se encontrando umas com as outras, e mesmo depois de se encontrarem no culto, permanecerem estranhas umas com as outras. Inclusive, algumas famílias, como a própria família de Bonhoeffer, não tinham o hábito de participar da vida em comunidade. A instrução na fé cristã que Bonhoeffer recebeu veio, em primeiro lugar, da sua própria casa, da sua mãe e também de uma governanta que participava ali da vida da família. Mas é interessante perceber que, apesar dessa herança familiar, muito cedo na sua carreira universitária, Bonhoeffer se ocupou especificamente com a vida cristã em comunidade. Um conhecimento de vocês, aos 21 anos, Bonhoeffer escreveu uma dissertação, A Comunhão dos Santos, traduzida no português, e o passo seguinte foi escrever o livro Act und Sein, Agir e Ser, uma dissertação que o habilitava para lecionar como professor na Universidade de Berlim. E nestas duas obras transparece o argumento de que comunhão em Cristo é uma das formas primordiais pela qual Deus se revela ao mundo. Ou seja, Deus se revela através da igreja. E a igreja, para Bonhoeffer, é Cristo existindo em comunidade, assumindo uma forma concreta de carne e osso, de presença neste mundo em serviço às pessoas necessitadas. Sobre a prática de Bonhoeffer, né? A gente tem toda essa bagagem intelectual que o preparou para o tempo de Finkenwalde, mas também é importante destacar que a reflexão de Bonhoeffer sempre foi acompanhada pela prática. Opa.
pela prática. Pois Bonhoeffer, no tempo de universidade, ele se encontrava com seus alunos fora da sala de aula, até mesmo às vezes em retiros de final de semana para falar sobre teologia, para exercitar algumas disciplinas espirituais que ele já havia sido exposto, para ouvir também música de LP. Ele antes de ser professor em Berlim, como vocês veem aqui na fotografia do lado esquerdo, os estudantes universitários no tempo de Berlim, ele antes desse tempo teve a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos participou da Igreja Batista Abyssinia, no Harlem, uma igreja de origem afro-americana, e ali ele inclusive menciona em uma de suas cartas, ele ouviu o evangelho sendo pregado, diferente de outras comunidades das quais ele participou nos Estados Unidos. Então, essa exposição à realidade afro-americana nos Estados Unidos foi muito interessante, pois ele conheceu a dura realidade, o conflito racial que a população negra era submetida nos Estados Unidos. E ele podia compartilhar esse conhecimento com os seus estudantes na Alemanha, ele podia compartilhar também músicas de LP, os spirituals, Negro spirituals, o tipo de música negra de resistência, de protesto, de fé e esperança. Também uma outra experiência marcante na trajetória de Bonhoeffer está nessa foto ao lado esquerdo, Bonhoeffer e sua classe de confirmação em Berlim, pois ele foi convidado a conduzir um grupo de alunos do ensino confirmatório num bairro pobre, na cidade de Berlim. Ele deixou, então, o conforto do subúrbio, da sua casa, que ficava no subúrbio de Berlim, para morar no norte da cidade de Berlim, um bairro operário, para ministrar aulas de catecismo a um grupo de jovens que tinha bastante complicações, bastante tumultuadas as aulas. Ele escreve, inclusive, para um amigo chamado Erwin Zutz, que ele conheceu durante o seu tempo enquanto estudante em Nova York, que ele aos poucos foi conquistando a confiança do grupo, desses jovens confirmandos. Ao invés de enfatizar o conhecimento intelectual, Bonhoeffer enfatizava os laços de confiança, procurando afirmar o amor de Jesus, passar tempo juntamente com esses jovens e suas famílias, compartilhar também histórias e experiências pessoais junto com textos bíblicos. Então, toda essa bagagem intelectual, toda essa bagagem prática colaboraram para a experiência comunitária no seminário de Finkenwalde. E a oportunidade de conduzir Finkenwalde surgiu no ano de 1934, quando então lideranças da Igreja Confessante convidaram Bonhoeffer para assumir o seminário, um dos seminários da Igreja Confessante. Esse convite veio através de uma carta, pois Bonhoeffer, naquele ano de 1934, ele estava exercendo o pastorado em 2 comunidades de língua alemã em Londres, Inglaterra. E ainda em Londres, ele compartilha com o seu irmão, numa carta ao seu irmão Karl Friedrich Bonhoeffer, ele compartilha que em Londres ele teve a oportunidade de visitar algumas comunidades ligadas à igreja anglicana, algumas comunidades que praticavam disciplinas espirituais, comunidades monásticas. Aqui, então, compartilho palavras desta carta.
tá? Que ele escreveu então ao seu irmão: acho que estou certo ao dizer que só alcançaria a verdadeira clareza interior e honestidade se realmente começasse a levar o sermão da montanha a sério. A restauração da igreja deve certamente depender de um novo tipo de monasticismo, que nada em comum tem com o antigo, mas uma vida de discipulado incondicional, seguindo a Cristo de acordo com o sermão da montanha. Acredito que chegou a hora de reunir as pessoas e fazer isto. Existem certas coisas pelas quais vale a pena defender sem impor condições. Para mim, parece que a paz e a justiça social são coisas assim, como o próprio Cristo. Então, Bonhoeffer compartilhou em 1900 essa carta junto ao seu irmão e essa experiência de conhecer comunidades monásticas certamente contribuíram para o seu ministério em Bonhoeffer, em Finkenwalde. Pois no ano de 1935, retornando à Alemanha a convite de lideranças da igreja confessante, Bonhoeffer então assumiu as suas responsabilidades como diretor e professor do seminário. Aqui é importante fazer um pequeno parêntese, a gente conhece o seminário e esse tempo como Finkenwalde, mas é verdade que o primeiro semestre aconteceu num centro de retiros num local chamado Zingst. Mas logo esse local teve de ser usado para outros fins e o grupo então se dirigiu para Finkenwalde, que era uma propriedade rural próxima da cidade de Stettin, na antiga região da Pomerânia. Hoje essa região pertence à Polônia, à Rússia, então nem é mais parte da Alemanha. Mas é justamente neste local, nessa propriedade rural, longe da capital Berlim, das suas manobras políticas e militares, que Bonhoeffer e os candidatos ao ministério pastoral moravam no mesmo prédio, dependiam dos recursos materiais e financeiros enviados pelas comunidades próximas, comunidades essas que eram ligadas à igreja confessante, viviam essa vida em comum, estudavam as escrituras, aprendiam juntos a viver a partir de Cristo Jesus. Pois em Finkenwalde, Bonhoeffer tem a oportunidade de explorar novos rumos para a espiritualidade e fortalecimento da comunhão cristã. Como que era a vida em Finkenwalde? Os estudantes tinham uma vida simples, disciplinada, de oração e meditação, algumas matérias tradicionais relacionadas ao estudo da teologia, cultos regulares e oportunidades de servir um ao outro, incluindo a limpeza do local, também a administração da casa, compra de materiais, alimentos. A rotina era quebrada com visitas às comunidades cristãs que estavam próximas de Finkenwalde, onde então eram realizados palestras de evangelização, de compartilhar a boa notícia de Jesus. A rotina também era quebrada com atividades esportivas. E acho que isso vale para o que eu vou dizer agora, vale também para nós, vocês professores aí de seminário, de faculdade, mas também para mim, pastor, né? Bonhoeffer, apesar de ser mais velho do que os estudantes, ele se destacava nos esportes. Então não era só um trabalho intelectual do coração que ele fazia, mas ele também mantinha boa saúde e parece que jogava tênis muito bem. Mas voltando então para o dia a dia de Finkenwalde, o currículo compreendia preleções sobre a preparação de prédicas, de sermões, a preparação das aulas de catecismo, pastorado nas comunidades,
estudava-se tanto o Antigo como o Novo Testamento, também os documentos confessionais da igreja. Então, nesse sentido, o Finkenwalde apresenta um conteúdo bastante tradicional comparado a outras casas de formação. A novidade estava no foco de uma vivência espiritual pautada pela meditação de textos bíblicos. E essa meditação dos textos bíblicos acontecia de uma forma individual ou em grupo, cada manhã, cada noite, com meia hora de duração. E acompanhada, muitas vezes, era meditação acompanhada com oração e canto. E essa citação eu não disponibilizei, mas nessa biografia que Bethge escreveu, né, de Eberhard Bethge, é o amigo de Bonhoeffer, participante da vida em Finkenwalde, e ele que escreveu a biografia de Bonhoeffer e posteriormente preservou muitos dos escritos do professor Bonhoeffer. A biografia também é um colosso de livro, leva tempo para a gente absorver tudo isso, mas sobre Finkenwalde e essa prática de meditação, Bethge escreveu que algumas pessoas disseram que elas caíam no sono durante a meditação. Outras que elas aproveitavam o tempo para preparar os sermões, visto que não tinham nenhuma ideia do que fazer com este tempo. Outras ainda admitiam que meia hora era tempo demais para elas meditarem e que os seus pensamentos divagavam. Ou seja, apesar da gente falar dessa prática das disciplinas espirituais, isso não acontecia de uma forma automática. Era necessário uma certa disciplina, uma certa insistência também por parte de Bonhoeffer para que as disciplinas fossem vivenciadas pela comunidade de Finkenwalde. Aliás, Bethge acrescenta que outros seminários consideravam Finkenwalde uma piada. Era um lugar onde os candidatos à ordenação tinham de meditar enquanto escovavam os dentes. Ou seja, existia uma certa perspectiva por parte de estudantes de teologia, por parte de professores de teologia, de que meditação, oração, não era algo importante para a formação das futuras lideranças, não era algo importante para a formação das comunidades cristãs. Bom, diante da colocação dos seus estudantes em Finkenwalde, é verdade que Bonhoeffer flexibilizou um pouco a prática da meditação. Já que não dá para fazer todos os dias meia hora, então vamos realizar pelo menos uma vez por semana esse tempo de meditação com as Escrituras. Mas diante das críticas externas, e houveram críticas em que Bonhoeffer, através dessa espiritualidade, estava fomentando o legalismo, Bonhoeffer, então, se defendeu insistentemente. E nós podemos perceber isso numa das suas cartas a Karl Barth, né? Isso, a carta está aqui no volume 14 da obra de Finkenwalde, que é a defesa de Bonhoeffer em relação a essa acusação de que essa formação estava sendo muito legalista. Bonhoeffer escreve: a acusação de legalismo não me preocupa. O que existe de legalista se uma pessoa cristã deve aprender o que significa orar e gastar boa parte de seu tempo aprendendo a fazê-lo? Um líder da igreja confessante recentemente me disse que não temos agora tempo para meditação. Os candidatos devem aprender a pregar e dar aulas de catecismo. Esta afirmação revela total falta de conhecimento de quem realmente são os jovens teólogos de hoje.
ou é uma blasfema ignorância sobre como preparar um sermão ou uma aula de catecismo. As perguntas que os jovens teólogos nos fazem seriamente hoje são: como posso aprender a orar? Como posso aprender a ler as Escrituras? Se não os ajudarmos com estas questões, não os estaremos ajudando em nada. Como mencionado acima, o livro Vida em Comunhão retrata para a posteridade um modelo de vida comunitária. Comunhão diária, comunhão próxima, a solidão, tempo de solidão, o serviço, confissão de pecados, a Santa Ceia. Mas antes de ser um distanciamento do mundo e suas complexidades, a vida em comunhão, conforme Bonhoeffer a descreve, ela almeja reconduzir a comunidade cristã de volta ao mundo. E aqui cito novamente Bonhoeffer, no prefácio do livro Vida em Comunhão. Não é óbvio que a pessoa cristã viva entre cristãos. Jesus Cristo viveu em meio aos seus adversários. Assim também o lugar do cristão não é na reclusão da vida monástica, mas em meio aos inimigos. É ali que está a sua missão, sua tarefa. Ou seja, percebemos que Bonhoeffer aprendeu dessa exposição à vida monástica na Inglaterra. Percebemos que Bonhoeffer aprendeu dessa exposição às disciplinas espirituais, que essas disciplinas existem para fortalecer a comunhão com Jesus em serviço ao mundo. É uma comunidade cristã que se volta ao mundo, inclusive em outros escritos e obras nós sabemos, escritos posteriores, nós sabemos o quanto Bonhoeffer insiste nesse serviço da comunidade cristã, serviço da igreja ao mundo, de uma forma bem concreta. Mas também quero continuar mencionando sobre o livro Vida em Comunhão, que contém convicções teológicas bastante subversivas, né? Quando comparadas com o seu momento histórico, momento impregnado pela ideologia nazista, nós percebemos que aquilo que Bonhoeffer escreve vai justamente na direção contrária. Um exemplo em relação à lealdade que beirava a idolatria em torno do Führer Adolf Hitler. A palavra alemã Führer, ela se refere àquele a quem conduz. E na Alemanha, Adolf Hitler, ele assumia um papel central de conduzir a Alemanha com a promessa de restauração do grande Império Germânico. E, ao assim o fazê-lo, exigia das pessoas um juramento de estrita e cega obediência às suas ordens e às demais propostas e lideranças do partido nazista. E isso transparecia em todos os aspectos da vida social na Alemanha. Nós já mencionamos o assim chamado parágrafo ariano. Também na cultura, o governo nazista procurava regular aquilo que poderia ser ouvido e aquilo que era necessariamente descartado. Temos, por exemplo, um famoso compositor de música alemã, Paul Hindemith, que teve a sua música banida pelo governo nazista. Era música decadente. Assim como escritores tiveram as suas obras banidas. Então, a gente percebe uma intervenção muito grande por parte do Estado na cultura e na vida cultural, na vida social, na vida da igreja. Tempos sombrios. Agora, percebemos no livro Vida e Comunhão que Bonhoeffer omite
referências explícitas ao governo nazista. Entretanto, ele apresenta uma comunhão cristã centrada em Jesus Cristo. E é a Jesus que a igreja deve a sua primeira e leal obediência. Comunhão cristã, escreve Bonhoeffer, é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos que isto. Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Então, uma frase como esta, naquele contexto em que Hitler advogava para si lealdade, é uma frase que questiona, que relativiza o poder do Führer Adolf Hitler. Também em relação à comunhão, e também em relação à oração, nós percebemos uma mensagem subversiva. Bonhoeffer escreve no livro Vida em Comunhão que o saltério ocupa um lugar singular de toda a Bíblia. É a palavra de Deus e, simultaneamente, com poucas exceções, é a oração de uma pessoa. Como compreender isso? Como compreender que o saltério é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra humana? O homem Jesus Cristo, para quem nenhum sofrimento, nenhuma enfermidade, nenhuma aflição são desconhecidos e que, não obstante, era totalmente inocente e justo, ele ora nos salmos através da boca de sua comunidade. O saltério é o livro de oração de Jesus Cristo propriamente dito. Assim escreve Bonhoeffer no livro Vida e Comunhão. E, de novo, lembramos que naquele tempo e lugar, a igreja oficial, ela atentava esvaziar a fé cristã de seu conteúdo judaico. E Bonhoeffer, ele reafirma este conteúdo. Ele reafirma, apontando para o valor do livro de Salmos, como o livro de oração da igreja, o livro pelo qual o judeu Jesus fala e ora junto com a sua igreja. Eu quero aqui compartilhar também uma outra história que eu acabei encontrando na internet. Ela aconteceu no tempo de Bonhoeffer e ela demonstra um pouquinho o caráter subversivo do livro de Salmos. É uma história que o professor do departamento musical do seminário de Princeton compartilha. Ele é descendente de holandeses e uma vez ele perguntou ao seu pai, que morava na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, como que era essa ocupação nazista na Holanda. E o pai, então, relatou que as pessoas cristãs não podiam cantar nada que contestasse o poder dos opressores. De fato, aquela famosa escritora holandesa, Corrie ten Boom, ela conta que o seu irmão foi preso porque na igreja, depois do culto, o irmão começou a tocar o hino nacional da Holanda e oficiais nazistas ouviram isso e prenderam o rapaz por estar tocando uma música que afirmava a identidade holandesa. Bom, na congregação reformada conservadora do pai de Martin, essa era uma comunidade tão tradicional que nem se usavam instrumentos musicais. Tá? O Carlos Caldas, que é da linha reformada, sabe como é isso. Era uma congregação que cantava os salmos conforme os tons e melodias de João Calvino, lá, que ele escreveu lá em Genebra, Suíça. E aí os nazistas achavam, bom, isso daí pode, isso daí é inofensivo, não tem problema. Mal sabiam os nazistas o que essa comunidade estava cantando, pois era costume, no culto matutino, entoar o Salmo 68, que diz: Deus se levanta,
Os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu, o Senhor, dispersas os nossos inimigos. Esse era o salmo cantado todos os dias, domingo de manhã. E aí o pai de Martin também se lembrou de uma ocasião bastante marcante, quando a comunidade entoou o Salmo 79. E o pai, então, recitou esse salmo de memória em holandês para Martin, dizendo, palavras do Salmo 79, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus. Até quando, Senhor? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. E momentos depois de dizer essas palavras, o pai de Martin, meio pensativo, disse, talvez a gente não deveria ter cantado esses salmos, nós estávamos zangados, isso não parece muito cristão. Mas eu compartilho essa história, ela retrata o caráter subversivo dos salmos, salmos de lamento, salmos de esperança, salmos que foram importantes também para a vida em Finkenwalde. Retornando para Finkenwalde, também uma outra frase que me chamou a atenção em relação à comunhão cristã, Bonhoeffer escreveu, na comunhão cristã, tudo depende de que cada pessoa se transforme num elo indispensável de uma corrente. A corrente será inquebrável só quando o menor elo engrenar com firmeza também. Uma comunidade que tolera a existência de membros que não são aproveitados irá à ruína através deles. Será, pois, conveniente que cada pessoa receba uma tarefa determinada dentro da comunidade para que, em momentos de dúvida, saiba que também ela não é inútil e aproveitável. Toda a comunhão cristã deve saber que não são apenas os fracos que necessitam dos mais fortes, mas também os fortes necessitam dos mais fracos. A exclusão dos fracos é a morte da comunhão. Palavras que lembram a carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre os fortes e os fracos, as partes mais importantes do corpo e menos importantes. Bonhoeffer reafirma aqui a importância de cada pessoa dentro da comunidade cristã. E eu, como pastor, eu já tive algumas situações onde as pessoas me perguntam, pastor, eu sou tão velhinha, sou tão velhinho, não posso ir no culto, o que eu posso fazer? Você pode orar, meu querido irmão. Você pode orar pelo seu pastor, pela sua pastora, pela sua comunidade, e havendo possibilidades, a gente também aponta por outros caminhos, onde a pessoa se sinta útil e aproveitável. E mesmo aqueles que têm alguma deficiência física também são valorizados, valorizadas. Eu menciono isso porque estamos na ESLB, na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, e no próximo domingo nós vamos relembrar, dar destaque a como a Jesus também valoriza todas as pessoas, mas aqui lembro que no tempo de Bonhoeffer, essas palavras sobre a exclusão dos fracos é a morte da comunhão, elas são um contraste muito grande com a prática do governo nazista, que já um pouquinho antes da eclosão da guerra, se intrometia nos hospitais e instituições de tratamento de pessoas que tinham algum tipo de deficiência mental, né? E essas pessoas eram mortas, eram exterminadas. Eu tive a oportunidade de visitar uma cidade na Alemanha, Neuendettelsau, onde existe um hospital, onde existia um lugar onde
via pacientes com deficiência, e essas pessoas foram levadas a contragosto da família, muitas vezes, para serem mortas por soldados nazistas. Então, o que Bonhoeffer escreve, a exclusão dos fracos é a morte da comunhão, isto é subversivo. Eu creio que esses exemplos, por hora, não são suficientes para perceber que em tempos sombrios, tempo em que o Estado transgrediu a sua função de administrar a sociedade e seus recursos, tempo em que a Igreja e muitas pessoas cristãs se deixaram conduzir de forma consciente ou por ignorância, se deixaram conduzir por comodismo, medo, a ideologia nazista, essa espiritualidade, essa vivência, essa formação cristã em Finkenwalde nos inspira a seguir Jesus também nestes tempos em que estamos vivendo. Pois a Igreja de Cristo Jesus sempre, a Igreja de Cristo Jesus em todas as épocas, precisa ser renovada na espiritualidade, uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus e sua palavra. Vida cristã é vivência em comunidade, sendo formada neste corpo de Cristo pelas disciplinas da oração, leitura e meditação nas Escrituras, numa comunhão que confessa suas fragilidades e limitações, valorizando cada pessoa, servindo a Jesus neste tempo, neste local em que Jesus nos coloca. Estamos chegando ao fim. Mais alguns minutinhos. Tranquilo? Estão acordados? Tá bem? Sobre o livro Discipulado, né, eu queria dizer que o meu tempo para pesquisar o caráter subversivo desta obra em tempos sombrios, meu tempo ainda há de chegar. Eu pretendo fazer uma análise mais profunda, especialmente sobre o que Bonhoeffer escreve a respeito de Paulo e discipulado. Mas, por hora, eu gostaria de mencionar que muitas das preleções de Novo Testamento em Finkenwalde foram reaproveitadas para escrever essa obra Discipulado. Como eu mencionei, a primeira parte enfoca o Sermão do Monte, não como uma lista de princípios éticos, mas sim como expressão do que significa seguir Jesus. E na segunda parte, Bonhoeffer faz uso especialmente dos escritos de Paulo para falar sobre igreja e discipulado. E essa obra, então, foi publicada por insistência dos alunos de Finkenwalde. E assim a gente entende essa ênfase que Bonhoeffer dá ao discipulado, a seguir a Jesus Cristo, como uma resposta à grande pressão que os alunos em Finkenwalde sofriam, como uma resposta que a igreja confessante sofria em relação ao Estado nazista. Pois o Estado nazista tentava fragmentar o movimento da igreja confessante. De fato, existia dentro da própria igreja confessante algumas pessoas que tinham uma atitude mais moderada e outras uma postura mais radical, e o Estado nazista foi se aproveitando disso para diminuir as forças da igreja confessante, também em relação aos alunos que estudavam nos seminários das igrejas confessantes, o Estado exercia pressão, lembrando a esses alunos que eles não teriam garantia de receber alguma subsistência no exercício do pastorado quando se formassem. Certamente não teriam um espaço entre as comunidades ligadas à igreja oficial. Ou seja, aquelas pessoas que estavam em Finkenwalde estudavam sem ter muitas garantias quanto ao seu futuro. Muitas delas eram chamadas para servir no exército.
Algumas conseguiram ainda um espaço em comunidades ligadas à igreja confessante, mas com a eclosão da guerra, isso tudo virou um total caos. E é dentro deste contexto que Bonhoeffer enfatiza o discipulado. Sabemos que algumas pessoas, alguns candidatos ao pastorado que estavam em Finkenwalde não aguentaram essa pressão. Acabaram se submetendo à tentação de retornar para a igreja oficial, onde existia uma segurança maior. E Bonhoeffer também buscou apoio por parte do movimento ecumênico a nível internacional, apoio que fortalecesse a igreja confessante, mas também aí ele se frustrou, porque o movimento ecumênico, sim, reconhecia a igreja confessante, mas também reconhecia como legítima a igreja oficial da Alemanha. Tudo isso acabou exercendo uma pressão muito grande sobre a igreja confessante, suas comunidades, seus seminários foram se fragmentando, e no dia 28 de setembro de 1937, as portas de Finkenwalde foram fechadas. Tempos sombrios. Depois disso, Bonhoeffer, então, adentrou numa nova fase de resistência ao regime nazista, mas essa história é capítulo para outro momento. É a fase da conspiração e envolvimento com um complô, um golpe de Estado para derrubar o governo nazista, juntamente com outras pessoas. Né? Bonhoeffer tinha uma posição não tão primordial, mas ele participou nessa conspiração. Aqui eu consegui resgatar algumas fotos de Finkenwalde, a placa que o prédio onde as aulas aconteciam, ele não existe mais. Então nós temos uma pedra memorial de onde ficava o seminário, temos também essa placa que assinala o trem passando ali no local próximo, e uma foto de um grupo de estudantes de Bonhoeffer, dos estudantes de Bonhoeffer durante esse período. Assim, para mim, trouxe aqui um panorama sobre Finkenwalde. Tem algumas perguntas que surgem em relação a esse período. Alguns pesquisadoras afirmam que existe uma descontinuidade entre o pensamento de Bonhoeffer em relação a Finkenwalde e o que vem depois. Ou seja, aquilo que Bonhoeffer escreveu em Discipulado não tem muito a ver com aquilo que Bonhoeffer escreveu em Resistência e Submissão, ou o livro Ética. Entretanto, a maioria hoje dos pesquisadores entende que existe uma continuidade, e aí fica então a pergunta: quais são esses elementos que de fato, sustentam esta continuidade entre os dois períodos? Algo interessante para ser pesquisado. O que de Finkenwalde foi expandido, acrescido, quando a gente compara o livro Discipulado e Resistência e Submissão, ou especialmente o livro Ética, quais são os vínculos que existem entre essas duas obras? Também uma outra pergunta que a gente pode fazer: qual é o potencial desse modelo de vida em comunhão praticado em Finkenwalde? Existe algo relevante para as nossas comunidades, para as nossas igrejas hoje? Mas também será que existem limitações quanto a este modelo? E é um modelo que foi praticado entre pessoas que estavam se preparando para o exercício do ministério ordenado, mas como Bonhoeffer deixa claro no prefácio, a intenção dele é fazer algo para toda a igreja. Então, qual o potencial disso nas mãos das pessoas que fazem parte das nossas comunidades? Quais são as limitações?
Também eu acho que uma pergunta muito importante está relacionado à interpretação, à hermenêutica. Bonhoeffer estudou em importantes centros de formação. A teologia liberal do seu tempo conhecia a Bíblia. Mas por que a teologia liberal seguiu um certo caminho, um certo modelo eclesiológico a partir da sua leitura da Bíblia? E por que Bonhoeffer foi numa direção diferente? Talvez não, certamente existe um vínculo ali entre Bonhoeffer e Karl Barth. Karl Barth, como é de conhecimento, escreveu a sua carta aos Romanos, que era um posicionamento em relação à teologia liberal de seu tempo, com uma nova hermenêutica, um novo conceito de revelação de Deus, um novo conceito de uma leitura e apropriação da mensagem bíblica. E recentemente, isso para mim agora em especial, eu pretendo pesquisar essa abordagem que alguns estudiosos têm chamado de uma abordagem apocalíptica escatológica em Bonhoeffer, também em Karl Barth. A palavra apocalíptico aqui não tem um sentido de gênero literário, como o livro de Apocalipse, mas ela se refere à revelação de Deus extra nós, fora de nós. Deus, ele olha para esse mundo corrompido pelo pecado humano, e Deus, através de Cristo, com a sua encarnação, Deus, através de Cristo, com a sua crucificação e ressurreição, interrompe o curso normal deste mundo corrompido, revela sua salvação através de Cristo, trazendo, então, neste tempo presente, o futuro de Deus. A gente tem, por exemplo, no escrito de Rudolf von Zinner, um capítulo onde o Rudolf faz um vínculo entre discipulado e ética. Especificamente no capítulo As Penúltimas e Últimas Coisas de Ética. Então, como que essa visão do futuro revelada em Cristo Jesus, ela nos molda, ela nos forma para sermos Cristo presente em comunidade, aqui neste chão, aqui neste tempo. Deixamos a última palavra aqui para Bonhoeffer. Novamente, vida em comunhão. Fraternidade cristã não é o ideal que nós devêssemos realizar. É uma realidade criada por Deus, extra nós, fora de nós, em Cristo, da qual podemos tomar parte. Com quanto mais clareza aprendemos a reconhecer o fundamento, a força e a promessa de toda a nossa comunhão, somente em Cristo Jesus, tanto mais calmamente aprenderemos a pensar sobre nossa comunhão, a orar e a esperar por ela. E como igreja, hoje nós oramos e esperamos, continuamos esperando por elas, confiando que essa revelação de Deus nos molda em Cristo Jesus. Devolvo, portanto, a palavra, extrapolei a 1 hora, mas é o conteúdo que temos para compartilhar hoje.